Bom dia a todos, a todas. Nós vamos na esteira da nossa Semana da Cultura Religiosa, nós temos as 4 jornadas de extensão e hoje vai ser, agora nesse momento, a gente vai começar a jornada de extensão da disciplina de Humano e Fenômeno Religioso. Ah, mas professor, eu sou de cristianismo. Tá, mas a temática que a gente costuma tratar toca também o cristianismo, né? Hoje a gente vai ter... Não, primeiro deixa eu explicar para vocês, enquanto a gente está chegando, o que é a extensão, né? Bem rapidinho. A universidade, ela repousa sobre um tripé. Esse tripé tem como base o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, toda universidade tem essa estrutura, né? E a extensão diz respeito a essa troca de saber com a sociedade, com as questões da sociedade, com os problemas da sociedade, né? Uma universidade que produz um saber que não tem efeito nenhum na sociedade, que universidade é, né? Então, essa troca é extremamente importante e é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente pesquisa, né? Para melhorar a nossa vida, para melhorar a sociedade, para fazer um mundo melhor para a gente viver, né? Então, as extensões, né, as jornadas de extensões, o que é que elas fazem? Elas trazem um que a gente chama parceiro, né, uma entidade parceira, para poder fazer essa troca das questões que tocam a sociedade, né? No Humano e Fenômeno Religioso, a gente tem uma questão que é aflitiva da nossa sociedade, né? Que é essa questão da liberdade religiosa. E a gente tem sempre batido nessa tecla, né? Porque nós temos um país que tem muitas questões relativas a isso, mas nós temos um estado e uma cidade do Rio de Janeiro que são particularmente sensíveis a essa questão, né? Todo dia a gente tem uma notícia do jornal tocando em violência, tocando em tensões que dizem respeito à liberdade religiosa. E por isso que o nosso parceiro, desde o semestre passado, tem sido então, e será hoje, o CONEPLIR do Rio de Janeiro, né? O CONEPLIR é um conselho do governo do Estado, um conselho estadual de promoção da liberdade religiosa. E hoje a gente vai ter a mesa diretiva, né, a mesa coordenadora desse conselho, para poder falar um pouco para nós o que é esse conselho, qual é a ação dele no Estado, com que é que eles tratam. E vocês, da parte de vocês, podem talvez tirar dúvidas com ele, no momento lá das dúvidas, sobre como isso funciona, né? Certamente, essa questão da liberdade religiosa toca de perto também a nós, né? Talvez vocês tenham a experiência de tensões nesse sentido. E é uma boa oportunidade da gente poder tirar algumas dúvidas de por exemplo, como fazer para tentar mudar essa realidade no Rio de Janeiro, né? E eles estão aí com uma larga experiência nesse sentido. Nós vamos ter uma diretoria rotativa, né? E que tem várias religiões envolvidas nessa diretoria e nesse corpo, nesse conselho. Hoje nós vamos ter, que ainda não chegou, o presidente do conselho, o senhor Og Azevedo Spelli, que disse que está chegando aí em 10, 15 minutos. Da outra vez também ele só chegou, tem uma brincadeira particular nesse sentido, mas depois eles fazem. Temos o vice-presidente,
que está aqui é o... Então, o Og é o representante da Wicca. O vice-presidente, que é o senhor Justino, doutor Justino Carvalho, ele é o representante católico nesse conselho. Portanto, o representante do cristianismo, né? Católico. O senhor Alexandre Pereira, o segundo secretário, é o representante espírita do conselho. Então, nós vamos ter os três aqui, eles vão falar da experiência deles, e a gente vai escutar e vai reagir no momento que tiver as dúvidas. A gente vai, dessa vez, tentar dar mais espaço para esse momento das dúvidas, porque no semestre passado a gente teve que acabar com a discussão por causa do horário, né? Então, a gente conversou aqui, a gente vai dar um espaço maior para a gente poder falar sobre isso. E aí, no finalzinho, aí sim, 3 minutinhos finais, eu vou mostrar para os alunos de Humano e Fenômeno Religioso, porque aí realmente esses 3 minutinhos dizem respeito à plataforma, né, mas é muito pouquinho no final, somente para orientar quem não está aqui, né, porque isso é gravado, para orientar sobre a plataforma e a atividade de extensão, tá bom? Então, com muita alegria com muita... A gente, quando convida esse conselho, eles vêm também com muita alegria, então eu fico feliz de convidar. Vou pedir para vir o doutor Justino, o doutor Alexandre, por favor, venham tomar parte aqui na mesa. Do jeito que ficou combinado, o doutor Justino vai iniciar essa conversa, porque ele vai mostrar para a gente um pouco do organograma desse órgão, desse conselho estadual, e aí ele dá esse início, depois Alexandre também fala a experiência dele, enquanto a gente espera também o Og, e a gente tenta fechar isso para abrir para a participação de vocês, tá bom? Por favor. Bom dia, alunos, professores, funcionários da Pontifícia. Esse telefone não é meu, não. É meu. Da Pontifícia. Da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a nossa querida PUC. Muito obrigado pelo convite, professor Renato, todos os professores da disciplina. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje, nessa quarta-feira chuvosa, fria, acolhedora. Muito bem. O meu nome é Justino Carvalho. Eu estou superintendente de promoção da liberdade religiosa do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pasta incluída dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, cuja secretária é a deputada Rosângela Gomes. Então, a Subsecretaria de Direitos Humanos, de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, se encontra lá. E essa superintendência, que eu estou à frente já há alguns anos, ela se encontra nessa estrutura aí que eu estou apresentando para vocês. Então, nós temos a Superintendência de Promoção da Liberdade Religiosa, temos também a de Promoção das Políticas de Igualdade Racial, para vocês terem uma ideia, a de Defesa dos Direitos Humanos, propriamente dito, a de Políticas Públicas para a População LGBTI+, temos também a Superintendência para a Pessoa com Deficiência e também a Superintendência para a Pessoa Idosa, além da Superintendência de Prevenção de Enfrentamento dos Desaparecidos, que tem muito.
e das pessoas desaparecidas, e também acesso à documentação básica, que são os invisíveis, aquelas pessoas que não têm documentação, que também, por incrível que pareça, são muitos os casos. Desaparecimento também. Eu não sei se vocês veem, às vezes, na caixinha de leite, tem ali o rosto atualizado pela a inteligência artificial até a idade que a pessoa teria hoje, né? Quando ela desapareceu, a idade que ela teria hoje. Então, nós temos essas pastas, e a nossa é a de promoção da liberdade religiosa. Além disso, existem os conselhos que estão apensos a essa secretaria. Então, para vocês também, a título de conhecimento, temos aí o Conselho do Direito da Criança e Adolescente, o Conselho do Direito dos Indígenas, o Conselho do Negro e da Promoção da Igualdade Racial, da Defesa do Direito da Pessoa Idosa, para a Política de Integração de Pessoas com Deficiência, e temos também o Conselho de Política de LGBTI+, e temos o nosso aí em verde, que é o Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, que é o CONEPLIR. Eu também hoje sou o representante da secretaria dentro do conselho. Embora até a minha religião seja católico, eu não sou o representante católico do conselho. Quem representa o catolicismo, a arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, é o padre Nelson Águia, que inclusive estaria conosco aqui hoje, não veio porque a mãe dele está se recuperando. Inclusive, Nelson Águia foi o primeiro presidente do CONEPLIR, porque esse conselho ele foi instituído por decreto do governador em janeiro de 2018. E como conselho, ele é um órgão colegiado, permanente, embora estadual tenha a sua autonomia do governo executivo, do poder executivo, e é formado por representantes do poder público, da sociedade civil e também das religiões. A função do conselho é zelar pelo respeito, assessorar, estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da política em âmbito estadual para a defesa e promoção da liberdade religiosa, direitos humanos, e também garantir a laicidade do Estado, além da participação social e integração das políticas públicas estaduais, sempre em conformidade com a legislação vigente. É quem propõe a política pública de liberdade religiosa para o Estado do Rio de Janeiro. Qual é a composição desse conselho? Esse conselho ele é composto por 32 membros titulares e os seus respectivos suplentes. A sociedade civil se faz presente também e os movimentos sociais com 3 vagas. Hoje temos lá a Cononia, o ISER já não está mais, é a maçonaria, a loja maçônica. Eu tenho que atualizar essa minha apresentação. E a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB RJ, faz parte nesses 3 assentos. Nós temos lá também os representantes do poder público, como eu disse para vocês, que são 8 membros. Lá nós temos a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Estado, a Secretaria de Economia Criativa e Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que eu represento, de Meio Ambiente, a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Administração Penitenciária e também a Defensoria Pública do Estado. Agora, as religiões, olha que interessante, quais são as religiões que têm assento? São 21, eu vou aí citar para vocês podem acompanhar no painel, no telão, melhor dizendo. Nós temos lá por ordem alfabética, anglicana, nós temos também o assento do ateu e do agnóstico, o budista,
a religião católica, o candomblé, tradições indígenas, a fé Bahá'í, a tradição judaica, a Umbanda, o Espiritismo, que o meu colega Alexandre é o representante da Federação Espírita no Conselho. Temos também o representante evangélico, o Hare Krishna, hinduísta, temos ainda o luterano, mórmon, muçulmano, o Islã, Santo Daime, outras tradições africanas, tradições ciganas, o wicano, que é o nosso presidente atual, Og, que deve estar chegando daqui a pouco, e o xamanismo. São esses as 21 representações religiosas que têm assento no conselho. Não necessariamente todas as vagas estão ocupadas, porque você faz o quê? Um edital de chamamento a cada 2 anos, e as religiões se apresentam com a documentação própria, com a exigência do edital para compor o conselho. Então, algumas dessas matrizes, desses segmentos religiosos, não preencheram, não tiveram interesse, enfim. Então, nem todos estão completos. O que nós fazemos? Nós lançamos editais suplementares para que... Pode vir, Og, já faz assento à mesa aqui, você já está conhecido. Para poder compor, seja bem-vindo, Og. É o nosso presidente, como eu estava dizendo, ele é o representante da religião Wicca. Então, fazemos editais suplementares para que possa compor essas vagas que estejam vacantes, vazias, né? Então, dando continuidade para vocês se estruturarem nessa questão do organograma e dessas instituições que se são correlatas. São aí as 21 religiões, e dentro daquela superintendência, só a título também de informação, e aproveitando a oportunidade para que vocês tenham conhecimento, ela tem como função, essa superintendência que hoje eu estou titular, ela faz o atendimento e orientação sobre esses casos de intolerância religiosa que vocês veem e acompanham pela imprensa, ela faz a interlocução com o nosso conselho, supervisiona esses núcleos de atendimento às vítimas de intolerância religiosa, são equipamentos existentes no Estado, com a sigla de NAVIR, a promoção da laicidade do Estado também, a manutenção dos direitos e garantias relativas a esse tema da liberdade religiosa, a proposição também de ações afirmativas, o diálogo interreligioso, que é importantíssimo, e a realização dessa interlocução com instituições públicas, privadas, também relacionadas ao tema. Esse equipamento que eu quero apresentar para vocês é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Intolerância Religiosa. Ele surge porque havia e há uma demanda muito grande e necessária da sociedade civil organizada, que ela carecia de uma porta de entrada institucional para acompanhamento a esses casos de violação ocasionados por discriminação, intolerância e algumas vezes, ou na maioria das vezes, racismo religioso também. O que são espaços de informação, acolhimento e mobilização voltados para o combate a essa intolerância. Então lá se faz o acolhimento, a escuta qualificada, o encaminhamento, a orientação dessas pessoas que estão vitimadas por essa intolerância religiosa que possa existir. Os núcleos, eles se encontram onde? Nas regiões hoje da Baixada Fluminense, em função da análise e da necessidade de estarem presentes nesses locais e também com convênio com as prefeituras locais, porque senão não se mantém. É muito necessária essa interlocução entre o Estado e o município, até porque o nosso colega da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa de Niterói, o presidente, toma assento aqui conosco, mas antes tira uma foto bonita nossa aqui para me fazer um merchan. Tá ótimo. Muito bem.
Aonde estão localizados esses núcleos? Nós temos em Nova Iguaçu. Japeri hoje está precisando ser reestruturado, porque, na verdade, está em Belfor Roxo. Temos também em Queimados, Duque de Caxias, e aqui no Rio, propriamente dito, era na Central do Brasil, agora está na Pio X, ao lado da Candelária, da Igreja da Candelária. Então, dito isso, eu volto para essa página inicial aqui, só para não ficar no vazio, ou melhor, eu vou pôr na página das religiões que compõem o conselho. Acho que vai ficar mais ilustrativo. Eu fiz essa introdução para vocês, né? E agora eu aproveito e vou transferir a continuidade da nossa fala para os meus colegas. Vou começar com o Alexandre, passo a palavra. Pode falar daqui, né, Alexandre? Que eu acho que você vai ter um... Eu não vou dizer muito obrigado, porque ainda não terminei, mas agradeço. Bom dia mais uma vez a todos, saudações fraternais aos docentes, discentes dessa universidade, na verdade, representativa, né? Cada um de vocês tem, com certeza, hoje já uma participação muito importante na sociedade, terão também no futuro. Quando a gente lembra a questão de esperançar, de motivar, nós estamos falando de sentimentos. Então, nós precisamos entrar no coração, a sede dos sentimentos, né, de cada um dos senhores, das senhoras, dos jovens presentes, para poder trazer algum conteúdo a respeito do que nós estamos apresentando hoje. O Conselho, além de ser toda essa parte técnica, muito bem apresentada pelo Justino, é uma célula da sociedade que faz com que a gente experiencie convivência pacífica, harmoniosa, amorosa, entre pessoas que pensam diferente. Eu venho falando que nós podemos divergir com relação a conceitos, crenças, mas não dissentir. Então, a gente não pode fazer embate de sentimentos. Quando nós nos reunimos, há um respeito com relação ao sagrado do outro. E nós percebemos também que o conhecimento do sagrado do outro é que dá conforto para que esse sentimento esteja em nós e que nós possamos viver diferentemente na sociedade. Hoje, quando nós vemos uma sociedade conturbada, uma sociedade de desamores, muito pautada no egoísmo, as questões da religiosidade, elas passam a ficar protocolar. Você frequenta uma religião, mas a religião não entra em você. A maioria de nós vivencia apenas porque precisa ter. Alguns nem precisam ter, né? Ateus, agnósticos. Então, nós precisamos trazer de volta, por essa convivência, a experiência de entender que todos têm o direito de fazer escolhas, inclusive com relação à sua religião e à prática religiosa. Quando nós estamos lá juntos, nós conversamos, nós passamos a nos conhecer, nós passamos a entender o que o outro pensa, e como é um núcleo, como eu disse, uma célula da sociedade, isso vai se refletir na sociedade futura. Por nós que estamos ali, por todos que entenderem e se agregarem a esse princípio e a esse propósito. Talvez, se nós saímos daqui hoje, com alguns dos senhores ou senhoras, jovens, com o entendimento de que é preciso que as religiões convivam em pacificação, já está bom demais. A proposta do Conselho, em suas atribuições, claro, é socorrer problemas imediatos, de contendas, de provocações, de perseguições religiosas. Por isso, a palavra defesa, né? É preciso se defender algumas perseguições religiosas que existem no momento. Mas o seu efeito principal é a promoção. Quando a gente permite que a religião tenha uma aceitabilidade na sociedade. Boa parte de vocês, aí eu falando um pouquinho só do espiritismo, pode, Og?
Muito poucos de vocês conhecem o Espiritismo. Porque como o Brasil é um país em que nós sabemos que há uma liberdade, graças a Deus, né? Uma liberdade religiosa muito grande, nós temos uma diversidade de religiões, e quando fala espírita, aí você pensa em várias coisas que podem não ser o Espiritismo. O Espiritismo ele surge como uma filosofia libertadora das religiões muito ortodoxas que existiam à época. E ele vem trazendo em sua base questões que dão ao indivíduo liberdade também de prática. Então o Espiritismo não tem rito, não tem paramento, ele não tem culto específico. Quando nós vemos chamar espírita algumas religiões que não se compõem dessas questões, a gente pensa assim, então o nome foi roubado, foi retirado, a gente considera um empréstimo, né? Pode usar o nome espírita, a gente não se preocupa, mas o espiritismo é essa doutrina fundada no século XIX, em Paris, por um professor da Sorbonne. Quando está entre alunos, eu gosto de enfatizar isso, né? Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adota um pseudônimo, que aí vocês conhecem, Allan Kardec. Ele adota esse pseudônimo para não confundir com os livros de gramática que ele havia produzido durante todo o seu percurso como docente, como professor. Então, saber isso já nos libertou. Jesus dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Nós também somos cristãos, os espíritas, porque não adotamos moral nova. A moral que nós adotamos é a moral do Cristo. Claro que nós não vamos impor essa opinião a outras religiões que se intitulam cristãs, porque nós não acreditamos em algumas coisas igual às outras religiões. Mas fica aí o espaço para refletir. Nós temos aqui 3 religiões, pelo menos, representadas, como foi falado o catolicismo, foi falado a Wicca, que a gente vai ter oportunidade também de conversar com vocês sobre essas religiões e outras religiões que a gente já tem conhecimento suficiente para isso. Evangélico também presente. Casado com uma judia, e dá certo, né? Super certo. E essa convivência não só no casamento. Nós tivemos recentemente um muçulmano, né, no evento que a gente teve no Santo Inácio, e ele falou que o muçulmano podia casar com 4 mulheres. 4 mulheres. Como prevê o Alcorão. Né? Imagina 4 sogras. Isso deu muita polêmica, porque todo mundo queria saber como, já tinha gente querendo se converter por causa Mas das aí 4... eu lembrei que tem 4 sogras. 4 sogras, ele disse. Já vem os cunhados também, tudo em quadro. Isso. E ele disse que o Corão não fala isso assim como uma forma de promiscuidade, mas como uma forma de cuidado com a mulher. Para a mulher que não tivesse com quem a sustentar, a cuidar, naquela sociedade, tá, gente? Não é na nossa sociedade. Adotava-se o cuidado de acolher aquela mulher. Então não era promiscuidade, era cuidado. E a gente, sem saber disso, pode fazer um pré-julgamento, pode fazer algo, uma fala agressiva. Então, conhecer é muito importante. Claro que a gente vai optar pelos nossos caminhos, né? Também no Brasil, a gente falou isso, tem alguma polêmica, porque como a gente é muito eclético, religiosamente, na segunda-feira a gente está na Umbanda, na terça na Igreja Católica, na quarta na Evangélica. Não é isso, né? Porque isso seria confusão mental. Mas é conhecer, ir lá, participar, ver como é que funciona, para fazer a opção de caminho. E adotada a opção do caminho, respeita-se o caminho. Em família, em sociedade, no núcleo escolar, universitário, né? Algumas religiões precisam de vestimentas próprias, precisam de tempos em que o indivíduo tem que se vestir de forma diferente, ele precisa muitas vezes ter que usar paramentos, símbolos, e é preciso respeitar isso. Porque se a gente não respeita esse núcleo inicial que a gente falou, de convívio pacífico, vai gerar uma sociedade distorcida, desequilibrada. Então, se nós queremos uma sociedade melhor,
propõe essa esperança no coração de vocês de movimentar as ideias a respeito da convivência pacífica entre as religiões, que é mais que tolerar. Tolerar parece uma coisa forçada, né? É ter respeito à opção do outro. Óbvio que isso serve para outras coisas, né? Questões de gênero e outras coisas, mas, especialmente, nós hoje falamos das questões religiosas. Espero, como é a minha proposta, ter chegado ao coração de todos vocês, jovens, né? Senhoras e senhores, e agradeço muitíssimo a paciência de nos ouvir. Muita paz. Bem, bom dia a todos e todas. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a mesa da figura do professor Renato. É complicado estar aqui nessa hora, né? O pessoal está meio dormindo e meio com vontade de comer, né? Mas, enfim, desculpe pelo atraso. Meu nome é Og Sperli, eu sou sumo sacerdote da religião Wicca e presidente da União Wicca do Brasil e estou presidente do CONEPLIR, né? Como já bem falou aqui o doutor Justino, meu irmão, amigo, a gente briga muito. Mas você não trocou essa vassoura, não? Por que você atrasou? Não, a vassoura não funciona mais, né? Até porque o professor Renato aí falou, olha, não vamos focar nas religiões, assim, né? Vamos focar na união das religiões. Aí veio o Alexandre aqui e fez proselitismo, né? E olha que a religião dele não é proselitismo. Não era. Ele está criando uma nova vertente, né? Mas, assim, o Conselho ele tem diversas finalidades e importâncias, como o doutor Justino falou aqui, da parte jurídica, da parte de acolhimento. É importante ter esse local de acolhimento às vítimas, né? Isso é uma coisa que o Conselho ele não abre mão. Inclusive de ir até a Alerj para bloquear alguns projetos de leis que vão de encontro à diversidade religiosa. Veja bem, a gente não está falando que a gente vai de encontro a um determinado segmento religioso, e sim a diversidade. Porque quando tem uma lei que ela só favorece um segmento religioso, tem algo errado, não é plural. Né? Nós temos vários dias aí de homenagem, não há problema nenhum criar lei homenageando dias sagrados, né? Mas também tem que criar lei homenageando todos os dias sagrados de todas as religiões, né? Para ter uma equidade, pelo menos, né? E não fazendo proselitismo, né? Todo mundo sabe a gente comemora dia 31 de outubro, né? Alguém aí sabe qual a data, dia 31 de outubro, importante para a gente? Oi? Pois é, mas porque me quebraram agora. Porque é uma lei nova. Nós temos o Dia das Bruxas, né? Dia 31 de outubro, né? Que, assim... Também coincidiu, né? Coincidiu. Não tem problema ter várias datas comemorativas no mesmo dia, né? Uma não sobrepõe a outra, muito pelo contrário, né? Nós temos várias datas comemorativas. Mas falando sobre o entendimento e respeito às demais religiões, né? Quando a gente, no CONEPLIR, como bem o Alexandre falou, a gente faz um exercício de conhecer, perguntar, né? Saber por quê. E às vezes as pessoas têm vergonha ou medo de fazer perguntas que possam soar intolerantes. Mas não tenham medo, que para conhecer tem que fazer pergunta. E nós temos que abrir mão de achar que é intolerante. Pô, ele está sendo intolerante comigo, eu vou fazer essa pergunta. Não. Eu tive um evento, me chamaram para o evento de matriz africana, não é nem matriz africana, para falar sobre racismo. Eu era o único branco ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Foi até na Estácio, né? Mas eu estava fazendo contraponto, porque tem muitas coisas que não são da minha pauta, não é do meu universo, e eu vou cometer erros. Ao falar, ao me expressar, ao me comunicar, isso é normal. Esses erros não podem ser punidos com uma resposta agressiva da outra parte. Pelo contrário, tem que ser orientado, tem que ser sanado, explicado.
porque não é mais assim. Recentemente, a Ana Maria Braga utilizou um termo errado, né? Homossexualismo, né? E ela depois corrigiu. É homossexualidade. Talvez porque não seja o universo dela, ela não converse, não fale. Então, isso é comum para a gente, né? Nós temos um projeto de lei sobre o Dia das Bruxas na Alerj, e foi barrado. Que fala, pô, a bruxa é pejorativo. Não sei para quem. Como nós propomos no projeto. Bruxa pode ser pejorativo? Pode ser pejorativo. Depende de como é falado. Branquelo pode ser pejorativo? Pode. Depende de como é falado. Entendeu? Então, tudo pode ser lidado como pejorativo. Depende de como é falado. Nós brincamos entre a gente, nós religiosos, mas de forma respeitosa, porque nós conhecemos os nossos irmãos, né? Então, eu pude falar aqui tranquilamente que o Alexandre foi proselitista, né? Porque ele é mesmo, entendeu? Mas assim, nós temos 2 doutores aqui, depois meio processo. Não, mas proselitismo não é crime, não. Pois é, tá vendo? Mas para o Alexandre é porque não faz parte da doutrina dele. Não faz parte da doutrina dele. Mas a gente também tem que entender isso, né? Aí, falando um pouquinho sobre os evangélicos, nós temos que entender que a doutrina dos evangélicos é a conversão. Como muçulmano também. Como muçulmano também. A da Wicca, não. Pô, a Wicca é minoria? Sim. Sempre vai ser minoria. A Wicca é uma religião sacerdotal. A gente não quer ser maioria. Só existe sacerdotes da Wicca, só entra para a Wicca maiores de 18 anos. Pô, tem wiccanos menores de 18 anos? Tem, porque eles gostam, estudam, mas não são iniciados, não fazem parte da religião, mas a gente não pode impedir que eles estudem e digam que são wiccanos. Mas, enfim, o importante que eu quero deixar bem claro nesse momento aqui é que vocês não tenham medo de perguntar por que o nosso irmão muçulmano pode ter 4 esposas, né? Porque os mormons, né? Mormon também pode, eu não sei se são 4. Mas é que... Também tem um fator histórico. Mas mudou um pouco também essa abordagem dele. Eu estava conversando com... Enfim, né, não tem lugar de fala, né? Não sou mormon, mas pelo que ele me falou, essa abordagem também do policasamento já teve uma alteração. Já teve uma alteração, né? Mas a gente pode estar trazendo a outra oportunidade um representante, porque o mormon é a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mormon, né? Eu até não gosto muito que se fale mormon hoje em dia, né? E essa questão da poligamia, né, que é algo que é permitido por ele, também teve alguma evolução de pensamento nesse sentido. Mas aí tem que deixar para o representante poder detalhar, se for o caso. A gente já fez essa proposta, eu vou fazer de novo, né? Professor, é importante nós termos as diversas religiões aqui, a religiosidade, para que nós possamos falar sobre ela, mas principalmente receber perguntas para esclarecer, né? As religiões, o CONEPLI, quando leva as religiões, as mais diversas religiões, para um colóquio, nós não fazemos proselitismo, tirando o Alexandre, né? Nós explicamos questões polêmicas, porque se não tiver questões polêmicas para explicar, a gente não vai acabar com preconceito. Porque eu sei que na cabeça de cada um de vocês tem questões polêmicas, com questões mal entendidas dentro de diversos segmentos religiosos, né? Como na própria bruxaria que eu estou aqui representando, né? Será que os bruxos, eles sequestram, roubam crianças, queimam crianças, matam crianças, né? Gato preto, será que agora, dia 31, temos que esconder nossos gatos pretos? Porque, né? Então, quer dizer, existem várias perguntas em todos os segmentos religiosos. Façam as perguntas de forma respeitosa, mas não tenham medo, porque só assim vocês vão acabar com o preconceito religioso, né? O preconceito que há naturalmente, normalmente na mente de cada um pelo desconhecimento da outra religião, tá? E a gente vivencia isso, como bem falou o Alexandre, como bem falou o doutor Justino, e o doutor Alexandre também, desculpe, Alexandre, né? No convívio no CONEPLI, ele é muito bom, ele é harmonioso, é pacífico, é alegre, né?
é um bom encontro, né? O nosso irmão está ali, ele é quase do Coneplir, né? Ele vai em muito mais reuniões do que muitos conselheiros do Coneplir, porque é uma reunião gostosa de estar presente. Por mais diversos que sejamos, por mais questões divergentes que possamos ter, o nosso convívio é gostoso, é um convívio de aprendizado constante, porque a gente ouve constantemente o outro e não sobrepõe a fala do outro. Obrigado, gente. Eu queria agora abrir para questões nossas, né? Eu acho que tem dois tipos de questões aqui que podem ser feitas, mas eu queria clarear para nós que, como o nosso parceiro é Coneplir, e que lida com essa questão que a gente introduziu aqui no início, quer dizer, da violação, de violações do direito de crença das pessoas, eu acho que essa pode ser um foco de questões que a gente talvez tenha dúvidas, né? E, claro, pode ser também das religiões que estão representadas aqui, mas, obviamente, eles vão responder de qualquer modo, eles estão disponíveis também para isso, mas acredito que esse viés do problema que a gente passa no Rio de Janeiro, né, e da preocupação que tem, por exemplo, a disciplina de humano e fenômeno religioso, que é talvez de fazer-nos conhecer essas várias realidades de crença, para que a gente possa agir para com elas de maneira equilibrada, cada um talvez tendo a sua escolha, mas com respeito à escolha das outras pessoas, né? Eu acho que essa universidade prima muito por isso, e é por isso que a gente sempre escolhe um parceiro que possa tocar de novo nessa quase ferida que a gente tem na nossa sociedade carioca e no estado do Rio de Janeiro, né? Então, por favor, basta que você levante a mão, e não sei quem é que está aqui, o Diego, não sei se é o Diego que está aqui, mas um microfone pode ser levado até você. Professores, alunos, etc. Enquanto que a OAB vai fazer. Bom dia, eu me chamo Ana. É a segunda vez que eu estou participando dessa palestra. No semestre passado eu também participei. Na verdade, não é uma pergunta, eu só queria dizer que é muito bom, eu gosto muito de ouvir vocês, é a segunda vez que eu estou aqui, como eu já disse. Eu acho muito importante também trazer isso para a universidade, porque sempre falam que a PUC é uma universidade católica, mas ela está aberta a todas as formas de culto, né, de crenças e tudo mais. Só queria dizer isso mesmo, que eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Não, que ela gostou, né? Alguém? Ninguém com curiosidade? Ó, parece que ele quer fazer. Tá vermelhinha. Eu sou um pouquinho tímida. Assim como minha colega pontuou, também acho muito interessante esse posicionamento da PUC, né, em relação às religiões, porque o que a gente vê muito também nos nossos cursos é isso da questão do cientificismo também, né? Então acaba tendo muito desse combate às religiões. Eu sou uma pessoa que eu tenho também uma religião, então acho muito importante ter essa abertura para o diálogo. E também para conhecer, né, as outras religiões, e a gente está sempre adotando uma postura mais respeitosa, né, e assim, para conhecer mesmo. E aproveitando esse gancho,
Eu gostaria assim muito de pedir tanto para o Alexandre quanto para o Og para falarem um pouco mais sobre o espiritismo, sobre o Icanô, porque assim eu acho muito interessante também quando a gente vê pessoas assim representantes dessas religiões que a gente não tem tanto contato. Eu mesma fico curiosa assim para saber como é que é, né? Então, eu gostaria que vocês falassem mais um pouquinho assim sobre os fundamentos, sobre as tradições também, falar um pouco das características. Oi. Bem, eu vou começar aqui. Bem, é importante o que você falou com relação à ciência, né? Porque diferente do que as pessoas pensam, as religiões elas não vão contra a ciência, né? Algumas pessoas alguns religiosos podem até pensar que vai, mas elas não vão, né? Se você analisar bem os fenômenos que acontecem dentro de cada segmento religioso, e você pensar de forma racional, a gente vai encontrar um fundo científico, né? É engraçado que as pessoas acham que um milagre, tá, pode ser milagre, mas várias coisas confluíram para que o milagre acontecesse, né? E a gente pode racionalizar e chegar até a ciência. O milagre houve, tá? Mas vamos falar de energia, vamos falar de pensamento positivo, aí entra a ciência, enfim, nós usamos muito pouco do nosso cérebro, né? Então, quer dizer, quando a fé ela é adicionada a esse fator, né, a gente consegue aumentar a potencialidade, né? Então, a fé ela tem a ver com a ciência também. Agora, falando um pouco sobre o Wicca, bem rápido também, para gerar também curiosidade, né? Mas a Wicca é uma religião de matriz pagã, tá? Mas é uma religião neopagã, criada na década de 50 no Reino Unido por Gerald Gardner, um antropólogo da época, né? Na verdade, ele decodificou a religião, através de vários cultos mortos, né, na região da Europa. Ele foi fazendo estudo e ele foi absorvendo esses cultos e decodificou uma religião voltada para a natureza, resgatando um paganismo antigo europeu, né? Então, a Wicca ela é uma religião voltada para esse paganismo antigo, mas ela é neopagã porque ela é moderna e usa elementos da modernidade, né? E ela também utilizou para compor alguns fragmentos do paganismo antigo que a gente não tinha, como na época, alta magia inglesa do Reino Unido. Então, por isso que a Wicca é chamada também de bruxaria moderna, né, por conta da utilização dessa alta magia. Ela flertou com a Golden Dawn, flertou com o Telemann, flertou com a maçonaria, flertou com o rosacrucianismo, flertou com tudo isso. Mas, principalmente, ela flertou com o druidismo, né? Nós pegamos alguns elementos da roda do ano druida e colocamos mais. A Wicca ela tem 8 rituais ao longo do ano, que são chamados de sabás. Esses rituais estão ligados com a natureza, que são os ciclos sazonais e data de plantio e colheita. Então, toda a roda do ano, que nós chamamos, os ritos da Wicca, chamado de roda do ano, tem a ver com data de plantio e colheita, né? E esses ciclos sazonais também estão ligados ao plantio e colheita. Na Wicca, nós temos 2 casais, um casal sagrado, né? Sempre há a polaridade masculina e feminina nos cultos da Wicca. Você nunca vai encontrar um culto realizado só por um sacerdote. Sempre tem que ter um sacerdote e uma sacerdotisa, porque a gente entende que não há vida sem essa polaridade, entendeu? E como a gente está falando de natureza, nós temos que falar de vida. Então, a deusa é a própria natureza, que é a Gaia, e o Deus é o que cria mais polêmica, que é chamado de Deus cornífero, né? Que é o Deus de força matriz, né? Que ele dá a fertilidade à terra. Entendeu? Então, basicamente, a Wicca é baseada nesses cultos agrários. Eu gostaria de começar com uma observação que a gente acabou, acho que, não fazendo. O Conselho é formado por instituições que representam aquele segmento religioso, não é por indivíduos, né? Então, sim. Isso é muito importante. Então, é feito toda uma seleção. Tem documentação, tem CNPJ, tem anos de existência no Estado do Rio de Janeiro. Tem exigências. Então, eu, por exemplo, represento o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E as religiões, cada uma com as suas representações, que não é um indivíduo, como eu disse, é uma instituição. Bom,
O Espiritismo, ele surgiu, como eu disse, em França. Ele tem um corpo doutrinário formado por 5 livros, que a gente chama de obras básicas, que foram recebidos dos espíritos através de médiuns, e Allan Kardec, o professor, com todo o seu conhecimento pedagógico, ele fez um trabalho de compilação. Então, ele compilou essas mensagens formando 5 livros. Esses livros servem de base para tudo. É óbvio que o Espiritismo, quando veio para o Brasil, encontrou aqui muita disseminação, por exemplo, através de Chico Xavier, das obras que ele recebeu mediunicamente, mas a base, para nós, é o mais importante. E essa base, como eu disse ainda, no impacto do iluminismo, porque ele surge mais ou menos pós-iluminismo, ela é uma doutrina naturalista. Então, para conhecer o Centro Espírita, o que eu recomendo? Ir no Centro Espírita. O que você vai encontrar lá? Palestra. Ele vai dizer que eu sou prolixo. Não, foi ele que falou agora. Ir no Centro Espírita. Porque lá você vai encontrar palestra, fluidoterapia, água fluidificada, água benta, né? E passe em posição de mãos. É isso que tem lá. Não tem nada demais. As reuniões mediúnicas são fechadas, então não tem comunicação pública com espíritos, não tem consulta, você não vai ver espírito, o espírito não vai tocar em você, isso é tudo fechado. E, obviamente, se você aderir à religião, aí, como o Ogden falou, como todas as religiões, você passa a ser iniciado num processo, né, de estudo, de preparação, que vai te levar a virar membro efetivo, espírito efetivo. Mas é um caminho, né? E que cada um pode, às vezes, só flertar. Pega um livro desses para ler, né? Outros, a gente vê muito, a gente chama de simpatizante da doutrina espírita, né? Pessoas que são reencarnacionistas. Às vezes, eu estava no meu trabalho e eu sempre falava muito do espiritismo, fazendo proselitismo, né? E eles, as pessoas, às vezes, evangélicos, católicos, estava na hora do almoço conversando, disse assim, na próxima encarnação não quero ser funcionário dessa empresa. Eu disse, ele acredita em reencarnação? Mas saía naturalmente, né? De tanta gente conversar sobre o assunto. Então, a gente vai estar nessa visão natural das coisas. Tem templos? Tem templos porque tem chuva, tem sol, então tem que ter um lugar para se reunir. Mas o Espiritismo privilegia essa questão do contato humano, da transformação individual. Nós não temos ninguém que perdoe, ninguém que alivie, somos nós mesmos que estamos com a mão no timão do nosso barco. Então, é a gente que se auto-perdoa, é a gente que se constrói, a gente que se melhora, a gente que aprende. Essa é a proposta geral que o Espiritismo traz. Obviamente, tem mais coisas, mas para não sobrecarregar o tempo. Tenha uma pergunta. Então. Lá em cima, depois, professora Eva. Bom dia, meu nome é Isaac. E ontem a gente estava participando de um trabalho da nossa matéria, da nossa disciplina, que consistia em praticamente apresentar alguns temas dentro do viés do esperançar o futuro melhor para a sociedade. E eu gostaria de perguntar para vocês, diante de um cenário que nós temos, de que muitas comunidades locais são dominadas pelo crime organizado, por tráfico, contrabandos e milícias, eu gostaria de saber como que vocês, como representantes de diferentes religiões, enxergam ou se enxergam a religião como um caminho para superar essa adversidade do crime organizado, para mostrar um horizonte melhor para essas pessoas, que instiguem elas a procurarem uma saída para essa situação. Obrigado. Bem, a universidade, inclusive, recebeu, no ano passado, né, um repórter que fez um documentário, né, um jornalista, tratando dessa questão bem a miúde. E ela é uma realidade. Nessa quinta-feira passada, ou retrasada, houve no Andaraí, porque mudou lá o comando do Poder Paralelo, houve no Andaraí uma ordem para fechamento de igrejas católicas, se não pagassem, acho que R$1.000 de proteção, um determinado PIX, e o padre, por prudência, chegou a interromper as atividades. E isso tem acontecido, muito conhecido por vocês, naquela questão do complexo de Israel, não é? Que tem ali o Peixão
que se diz evangélico criou uma vertente nova do evangélico, porque onde é que surge o evangélico? Vocês bem comentaram aí, dia 31 de outubro, né, onde houve a reforma protestante. Então, Martim Lutero, né, tem ali e dali começa aquele cisma com ele, padre da Igreja Católica. Posteriormente vem o calvinismo e assim sucessivamente. Hoje nós temos 44 mil denominações evangélicas a partir dessa cisma de 31 de outubro, né? Então, os criminosos também pegaram a Bíblia e fizeram a sua interpretação e ali criaram os traficantes de evangélicos, o que não é uma realidade, porque não condiz com os princípios do evangelho, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas eles têm essa doutrinação, esse entendimento, e lá naquelas regiões que são conflagradas, eles costumam banir, atacar ou eleger as religiões que são inimigas à visão dele. Mormente, matriz africana, espiritismo e agora a Igreja Católica, propriamente dita também, e outras, né? E, na verdade, isso vai muito além da questão da religiosidade, porque é um domínio de território, é uma questão criminal, é um terrorismo que está acontecendo dentro dessas regiões e está conflagrado aqui no Rio. Nós vamos, inclusive, ter um grande debate sobre isso na OAB, que eu quero convidar todos vocês no dia 18 de novembro, e lá nós vamos ter como palestrante, para poder provocar o tema, a autora, que é a Viviane Costa, que ela escreveu o livro sobre traficantes evangélicos. Ela é evangélica, se eu não estou enganado, e ela fez todo um estudo para isso. E vai estar lá também o delegado, ex-delegado e advogado, como palestrante, que também sofreu já diversos atentados e que conhece essa criminalidade bem de perto. O que eu quero dizer com isso? Delegado? O nome dele está aqui, mas a letra está a miúde. Eu vou ver se eu abro aqui e consigo enxergar. Qual o nome do delegado, Jean? Por favor, me faz essa gentileza. Ele é bem conhecido. O que eu quero dizer para vocês? Alexandre Neto, viu, Og? Ah, tá. O direito humano mais essencial é o direito de crença. O direito de liberdade, de expressão pleno, é a fé que você pratica ou a filosofia que você adota. Isso é o que nos faz humanos. Isso é que nos difere dos animais. É termos a noção e a essência da nossa finitude, do envelhecimento, do fim, e quando esse fim chega, o que acontece depois? Para onde eu vou? Termina ali? Finaliza naquele fechar de ataúde? Ou há algo além? Daí vem a religião. E essa religião, ela se manifesta e se expressa de maneiras diversas em atendimento às necessidades e à busca da verdade que cada um tem. Então o Estado, ele é laico, mas ele não é laicista, ele não é inimigo das religiões. O Estado faz uso das religiões, maiormente na área de ação social. A maior instituição de ação social do mundo são as religiões, que fazem as suas atuações em detrimento da opção religiosa de quem é atendido. Universidades, aqui nós estamos numa universidade de uma instituição religiosa que fundou os jesuítas, um ramo da Igreja Católica. Nós temos no Espiritismo aí vários trabalhos realizados. Nós temos, ontem faleceu aquele Paiva Neto, da Legião da Boa Vontade, que tem um trabalho social que vai desde Zarur, que era o sopão do Zarur. Se vê sopa nessas comunidades todas. Então, se o governo for remunerar o trabalho social que as religiões o fazem, ele não tem condição de fazer. Por isso existem as imunidades. Por isso não há cobrança de imposto. Por isso há esse reconhecimento. O Estado, se pudesse, ele não queria que houvesse concorrência. Ele até não teria interesse que houvesse religião, porque o Estado quer ser a solução única do ser humano, embora seja uma invenção nossa. E estados totalitários no mundo hoje, o Brasil não tem essa perseguição religiosa.
Estados totalitários no mundo hoje, como a Coreia do Norte, o dirigente é a própria entidade religiosa. Já está na 3ª geração. Então ele é a religião. Estados totalitários, eles eliminam a religião para que não haja concorrência. Assim também, todo poder paralelo, como esses poderes aí, que dominam a territorialidade no Rio de Janeiro, querem criar a religião própria que justifique as ações daquele poder dentro daquela comunidade, inclusive com cobrança. Claro, querem cobrar. O sonho do secretário da Receita Federal do Brasil é poder taxar o imposto sobre as religiões. Isso é um sonho dele, porque esse Leviatã que é o Estado, ele não economiza, mas ele tem que arrecadar para pagar as lascivas dele. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele custa 980 milhões de reais por ano. Divide isso por 11 ministros, quanto cada um custa. Não estou dizendo se é eficiente ou se é ineficiente. Estou dizendo o custo, frente às dificuldades que nós temos aí. Então, a liberdade religiosa, a vigília para que todos possam aqui expressar a sua religião, mudar, ela tem que ser vigiada de perto, senão o Estado assanhado, ele quer, isso eu falo representante de Estado, hein? Esse cuidado é necessário. Então, meus amigos, minhas amigas, temos que ficar muito atentos com isso, com essa violência de querer que o ser humano não se expresse. E a fé é a maior expressão de alguém. Não sei se eu demorei muito, mas... Não, só uma observação com relação à ação preventiva que a gente desenvolve, né, Justino? Que é a conversa, o diálogo com alunos de escolas públicas. Com isso, a gente faz formação de ideias, já que o indivíduo... a gente não, uma observação importante, a gente não pode chamar esses traficantes de evangélicos. Eles se dizem evangélicos. Isso é muito importante. Porque o evangélico sério não vai concordar com isso, porque, como o Justino bem colocou, vai de encontro aos preceitos cristãos. Então, quando a gente vai na escola e a gente leva uma formação, um esclarecimento, aquele indivíduo que está ali crescendo em pensamento, ele é mais respeitoso com relação a outras religiões. Se ele é crescido e influenciado por pessoas levianas, que fazem uma ortodoxia, que prendem a salvação a uma religião, eles simplesmente crescem e, chegando ao mau caminho, ao tráfico, à marginalidade, ele vai querer trazer para si essa posição da religião equivocada. Então, há um trabalho preventivo também que é feito com jovens, com crianças, de esclarecimento. E é um trabalho que a gente faz no estado todo, né, Og? Não tem o propósito, infelizmente, de acabar com a criminalidade, né? Mas sim acabar com a criminalidade que usa o nome de uma religião, né, para validar suas ações, né, na verdade. Bom dia, obrigada pela presença. Eu não sei se tem mais aluno para falar, porque a prioridade é de vocês, gente. Apagou. Ali, mais um ali, ó. Bom, meu nome é Leonardo, é minha primeira vez aqui. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essas tradições africanas, ainda mais vendo que nos últimos anos a gente vê um pouco mais da expansão. A gente até vê, sei lá, escolas de samba falando sobre tradições africanas, religiões, matriz africana, vendo que é um tema que faz parte da nossa ancestralidade, da ancestralidade brasileira, mas infelizmente só começou a ser assunto nos últimos anos. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas tradições africanas, ainda mais vendo que faz parte da ancestralidade do nosso país. É uma boa pergunta, mas infelizmente vai ficar sem resposta, porque assim, em respeito à matriz africana e aos religiosos, nós não temos propriedade para falar, né? Porque nós temos aqui um representante espírita, um representante da Wicca, né? Então nós não temos a propriedade de falar sobre matriz africana. Desculpa, não, eu peço desculpa pela ausência. Mas elas estão no conselho, elas estão no conselho, né, Og? Elas estão no conselho. Então, nós temos aqui no conselho, ó, tanto o candomblé quanto a umbanda, aquela outra é Ifá, né? Ifá, porque tem várias, ela tem vários segmentos. Ela tem vários segmentos. A umbanda, o que você pode ser dita, ela é genuinamente brasileira,
porque ela foi fundada aqui no Brasil. As demais vieram, né, com os escravizados e aqui se adaptaram dentro do nosso sincretismo. O que é importante dizer também é que tem um censo das religiões que saiu há pouco pelo IBGE, que traz vários dados de quantitativo, e da faixa etária, etnia dos adeptos das religiões. E no caso da de matriz africana, causou até uma certa análise, teve na OAB, eu acho que ontem, um seminário sobre isso, porque estava se dizendo assim, que o grande número de adeptos brancos desse segmento, né? Então estava havendo um questionamento nesse sentido do ponto de vista da estatística, né? Com relação ao censo. Então, vocês poderiam estar tendo esses detalhes no censo do IBGE, do censo das religiões que foi publicado há pouco, recentemente. É uma outra questão também que eles encontram dificuldade de representatividade porque, por natureza, por formação da religião, eles não têm uma federalização, eles não têm um conjunto representativo. Cada casa, cada centro, cada tenda faz conforme a tradição que segue dos orientadores da ancestralidade ali presente. Então, isso dificulta um pouco na hora de criar representatividade. Professora Eva? Então, na verdade, são umas duas perguntas. A gente fica conversando aqui, vai trocando ideia. Uma foi, que saiu também na sala, eu respondi, mas eu tenho certeza que vocês responderão melhor do que eu, com certeza. Que foi uma dificuldade, porque o tema da semana é a questão tecnológica. Hoje a gente não é só um desafio das religiões, é um desafio também de toda a sociedade, das relações interpessoais, etc. Quer dizer, esse intimismo que a tecnologia, às vezes, ajuda a promover. Eu dou um Google, eu baixo um negócio lá do budismo, virei budista. Não, eu aprendi hebraico, virei judeu. Não, eu comprei um livro lá do espiritismo, não preciso frequentar. Então, a questão do grupo, a importância do grupo, eu sei que vocês estão representando aqui organismos, mas vocês são ligados, óbvio, né, às religiões e poderiam também dar uma palavra para os alunos nesse sentido, da importância de você ter o contato com o grupo, o rito, nem que seja mesmo um rito mínimo, mas que haja, e o que isso também ajuda na vida hoje também desses jovens, né? E a segunda pergunta é na questão um pouco legalista mesmo, quer dizer, as religiões estão dentro, vocês mesmos disseram, o Estado é laico, não é laicista. Então, elas estão presentes. Citaram aí a questão da poligamia e outras tantas, eu lembrei aqui de rituais, por exemplo, a gente sabe que na Umbanda não tem, mas talvez no Candomblé, de sacrifícios de bichos, que também tem a lei de proteção aos animais, o confronto com a lei local, num país democrático, fora da questão dos países totalitários. Num país democrático como o nosso, isso chega até vocês, não chega, como é que isso é tratado? Enfim, foi um pouco, né, que saiu aqui do nosso mini conversa. Obrigada. Alexandre, pode falar sobre a legalidade, que eu falo sobre a parte científica. Vamos começar pela lei. Assim, o legislador, ele está um pouco distante de nós, né? Ele está lá com o seu pensamento. Muitas vezes as questões partidárias hoje são muito ligadas às questões de agrupamentos religiosos. A gente vê isso no Congresso. É dividido conforme as religiões, né? Especialmente as religiões dominantes. Então, a gente só consegue, depois da lei construída, às vezes a gente consegue participar quando tem audiência pública, quando tem formação da lei, a gente consegue ir. Nós já participamos de várias audiências públicas, por exemplo, a respeito do ensino confessional, do ensino religioso, mas há dificuldade de ouvir os religiosos, né? De ouvir esses conselhos. Ainda há. Poucas vezes a gente é consultado na formação de uma lei de impacto. Mas aí a gente vai depois. Quando ela sai, a gente vai lá, faz contradita, a gente faz campanha para evitar que exista qualquer tipo de preconceito nessas leis. Levando em consideração que algumas religiões conseguem justificar plenamente condições que para a gente parecem estranhas,
né? Mas que tem a ver com a sua fé, tem a ver com o seu conceito, com o ritual. Recentemente eu vi, ano passado, não foi nada profundo, na internet, porque algumas religiões de matriz africana usam muito cabeça de animal. Aí ele estava justificando, matriz africana, né, que a origem estava porque era a única parte do animal que sobrava que o senhor de engenho não queria. Então eles usavam a cabeça por conta disso. Mas aí acaba que isso entrou dentro do culto, entrou dentro de um procedimento religioso, uma condição. E se houver uma lei que crie alguma restrição, quando ele está criando restrição com relação ao culto, né? A liberdade de culto, então, que é garantia constitucional. A gente precisa estar o tempo todo olhando isso, acompanhando, professora, porque não há, poucas vezes a gente é convocado. Recentemente saiu uma lei que nos incomodou muito, que ela está em formação ainda, projeto de lei, eu acho, mas que ela cria no Estado uma ação paralela à nossa com as mesmas funções. Aí a gente ficou, como é que pode, né? E a gente está tentando ver se consegue reverter isso, mas nem sempre é possível. A gente vai ter que, talvez, fazer essa ação após a aprovação da lei. Então, não é um caminho fácil, porque tem interesses, mas a gente está sempre atento. Sempre que surge alguma coisa, e fica aí também, se vocês souberem de alguma coisa, podem endereçar ao Coneplir, que a gente tenta ver se consegue solucionar. Eu não sei se lhe responder. Não, é importante o que o Alexandre falou, né? Que ele deu o porquê, né? Tudo nas religiões tem um porquê, né? É histórico, é cultural. A gente tem que entender o porquê da cabeça, né? De onde surgiu isso? Tem uma origem que explica. Lógico que talvez com o tempo e a falta de conhecimento ou leitura inadequada, né? Porque às vezes os livros não, os livros já vêm num copia e cola antes da internet, né? Já vem copiando e colando às vezes informações erradas ou parcas, né? Então assim, não tem informação da base, da raiz, né? Do objeto de pesquisa, né? Falta isso, né? A pessoa ir em loco, conversar realmente com a pessoa. Ela faz uma pesquisa rápida de livros que já existem, mas não faz uma pesquisa de fato, perguntando a quem faz aquele culto, quem realiza aquele culto, né? Agora, com relação à parte científica, as religiões não podem se separar e não vão se separar da parte científica, né, da internet, né? Nós temos que viajar por esse universo, né? Falar, na última atividade que nós tivemos aqui, nós falamos sobre as religiões no metaverso, né? Então nós temos que entender as religiões no metaverso, como é que funciona isso, como é que é essa realidade, né? Como é que é uma religião pensando no multiverso, por que não? Né? Daqui a pouco vai ser concretizado isso. Por que não pensar nas religiões de outro planeta? Talvez quando a gente não conseguir mais habitar nesse planeta, que a gente está, né, cada vez destruindo mais ele, né, para onde o muçulmano vai orar, já que não tem mais Meca, nós temos que conversar sobre isso, né? As religiões são vivas e nós temos que acompanhar o que vem acontecendo, né? Então, não podemos deixar de falar, mas principalmente, que nem a professora fez, não podemos deixar de perguntar, né? Isso é importante. Tá ligado. Mas tá ligado. O seu tá ligado, né? Oi. Mais alguma pergunta, gente? Então eu queria agradecer à mesa diretiva do Coneplir, que está aqui conosco, agradecer a disponibilidade deles. Eles são um conselho que está sempre disponível aí, a encontrar as pessoas, a tirar as dúvidas, a se colocar em questão ali, né, em discussão. Queria agradecer muito em nome do Departamento de Teologia. Queria dar aqui uma lembrancinha para selar também nosso agradecimento.
Bem, E eu queria... livro sempre é bom, né? Livro sempre é bom. E eu queria, então, agora, passar, assim, nesses últimos 5 minutinhos que a gente tem, explicar para as pessoas da disciplina de humano e fenômeno religioso como é que a gente vai fazer a partir de agora, uma vez que a gente tem, sim. Aqui eu não preciso nem tirar. Ah, não. Quer sentar aqui? Então, olha só. Quer sentar aqui? Senta aqui. Não precisa não. Pronto. Quando vocês forem lá abrir o Moodle de vocês, aí vocês vão encontrar aqui, ó, CRE 1200, Jornada de Extensão 2025-2. Vai entrar ali, vai ter aqui uma mensagem explicando, inclusive, que nós tivemos no dia de hoje nosso encontro, a nossa jornada, né? Você vê que está aqui, ó, inativo, ou seja, você ainda não consegue ver isso aqui, porque essa gravação vai ser ainda organizada, vai entrar lá para quem não pôde ter a oportunidade de vir, não é? E aí você vai baixar até aqui, aqui tem vai ter explicações aqui, se você quiser abrir, ó, como enviar a tarefa. Aqui vai ter o vídeo desse nosso encontro. E aí a gente vai encontrar 2 links. Olha só, turmas presenciais e turmas EAD. Então você vai entrar na sua categoria aqui, né? Por exemplo, turma EAD. São as mesmas perguntas, mas a orientação de tempo, por exemplo, é diferente. Para as turmas EAD, a gente tem já uma data de envio máximo. Para as turmas presenciais, o professor é que vai decidir junto com vocês. Tá? Então, se eu sou de turma presencial, eu tenho que ir lá no meu professor e dizer: professor, até quando eu tenho que mandar a atividade de extensão de humano? E aí ele vai lhe dizer. Se for de EAD, então já está decidido aqui, tá? E você vai ver lá que já tem uma marcação. É o dia 15 de novembro. Aqui nós vamos encontrar 4 questões sobre essa apresentação. E você, aqui não vai dar para ver porque ele está inativo, né? Mas vai ter lá um espaço que você vai clicar e vai abrir um campo e você vai responder aquelas 4 questões. A gente chama a atenção que cada resposta deve ter, no máximo, 70 palavras. Está lá explicadinho em algum lugar, vem dizendo aqui para vocês. Ou seja, 280 para as 4 questões. Isso você pode fazer num documento de Word, depois copiar e jogar lá. Você envia e o seu professor recebe, e aí você fica esperando só o professor poder corrigir e te dar. Lembro que essa é a G3, né? A atividade de extensão, já há alguns semestres, passou a ser a nossa G3. Então, não é uma coisa que você deve fazer assim de qualquer jeito, né? Vale de 0 a 10, e o esmero, né, o cuidado com aquelas respostas, com tudo, vai incidir também na sua nota. Ok? Alguém tem alguma dúvida a respeito do material de atividade de extensão? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês pela presença, quero agradecer mais uma vez os nossos convidados e dizer que essa atividade vai estar disponível para vocês segunda-feira próxima. Tá? A gente vai organizar o vídeo, vai organizar tudo, e segunda-feira próxima você vai passar a ver no seu
no seu espaço Moodle aquela atividadezinha que a gente entrou. Tá ok? Muito obrigado. Vamos lá para o nosso almoço, correndo depois para as nossas atividades. Muito obrigado.